Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Hoje o tema da nossa aula é a anonimização e pseudonimização na Lei Geral de Proteção de Dados. Bom, primeiro conceito muito importante, o dado anonimizado não será considerado um dado pessoal, exceto quando for possível a reversão do processo de anonimização através de meios razoáveis. O que são esses meios razoáveis? Ele leva em conta quanto custaria de acordo com o estado atual da nossa tecnologia, utilizando os meios disponíveis para poder fazer essa reversão. Veja, existem muitas metodologias que são utilizadas hoje para que aquele dado, que é um dado pessoal, ele seja transformado em uma outra coisa que não chega a ser um dado. Vocês vão ver aqui um pouquinho mais adiante que a gente pode pegar um dado e transformar ele num hash, numa sequência de números, num embaralhamento de letras e números misturada. O nosso conceito de dado pessoal é que o dado pessoal é o dado da pessoa natural identificada ou identificável. Quando a gente submete esse dado a um determinado processo que no final o que tem ali não chega a identificar uma pessoa, você concorda que aquele dado deixa de ser pessoal? É disso que trata o dado anonimizado. Quando o processo é de boa qualidade e não pode ser revertido, aquele dado que na sua origem era um dado pessoal, ele deixa de ser. Por isso, sobre aquele determinado banco, aquele conjunto de dados que está anonimizado, a gente diz que não se aplica mais a Lei de Proteção de Dados, porque o dado ali deixou de ser um dado pessoal. Ainda ele vai ser considerado um dado pessoal, mesmo que ele esteja ali utilizado em formas fracionadas para a formação de um perfil comportamental, se quando você juntar uma coisa com a outra, você consiga identificar uma pessoa. Ou seja, é preciso que no processo não haja uma forma de você reverter e não haja uma forma de você juntar informações que estão em partes separadas e reconstituir um todo. Se você for capaz de voltar ao status quo e identificar uma pessoa, muito bem, nós não estamos mais falando aí de anonimização. Isso daqui, por ser um tema extremamente técnico, ficou escrito na própria lei, que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados ela vai regulamentar de uma maneira melhor essa matéria e vai ouvir para isso o Conselho Nacional de Proteção de Dados. Agora nós vamos passar para o artigo 13, que ele vai falar sobre a anonimização e ele vai usar um novo termo, que ele na nossa lei ele é bem restrito em algumas situações específicas, que é a pseudonimização. Então é um caso de estudo de saúde pública. Lembra, a gente já sabe que os estudos sempre têm que ser feitos por órgãos de pesquisa, que são assim considerados, que estão assim denominados e não possuem fins lucrativos, tem isso no seu contrato social, todas aquelas condições para que ele seja assim considerado. Bom, no caso dessa realização de estudos, o acesso a essa base de dados utilizada para os estudos de saúde pública, ele tem que ser feito exclusivamente de maneira estrita no órgão e para essa finalidade especial do estudo em questão. Esses dados utilizados para o estudo têm que ser mantidos em um ambiente controlado e seguro conforme melhores práticas de segurança e sempre que possível incluir as técnicas de anonimização ou pseudonimização, bem como os padrões éticos aplicáveis. Quando a gente vai falar na divulgação, pode até ser que dentro lá do órgão o dado esteja aberto para alguma consulta interna deles, mas na hora de divulgar os estudos, em hipótese alguma, os dados das pessoas individualmente poderá ser revelado. O órgão vai ser responsável pela segurança, é proibido transferir esses dados a terceiros com essa finalidade do estudo, e o acesso aos dados será objeto de regulamentação, tanto pela autoridade nacional como pelas autoridades sanitárias competentes aí, cada um dentro da sua competência legal. E aí vem, no mesmo artigo, no seu parágrafo 1º, uma conceituação do que seria a pseudonimização. É um tratamento em que o dado perde a associação direta ou indireta com o indivíduo, senão pelo uso de uma informação adicional, que é mantida separadamente em um ambiente controlado e seguro. Aqui, a gente tem um caso em que a gente tem que ter a chave que reverte o processo. Por quê? Ao contrário do que a gente vê na parte de anonimização, o interesse aqui é que o dado em si ele continue preservado e que, se for necessário, ele possa ser revertido ao seu estado anterior, ao seu estado de dado pessoal. Diferente da GDPR, que deixou esse conceito de pseudonimização para ser usado em um rol maior de opções, aqui na nossa Lei de Proteção de Dados, ele ficou com uma aplicação bastante restrita. A diferença entre um e outro é que, no caso da pseudonimização, o objetivo é permitir a reidentificação do dado, se isso for necessário. E aqui eu coloquei um exemplo de um método de pseudonimização que é chamado hashing,
que é um algoritmo que ele transforma o dado em uma string alfanumérica conhecida como hash. Não vou entrar no detalhe técnico, que aqui não é nem o momento, e eu nem seria também a pessoa mais adequada, né, para explicar todos os detalhes técnicos para vocês. Mas você imagina que, por exemplo, usando essa metodologia, o meu nome se tornaria esse numerão aí que vocês estão vendo, esses caracteres, que é um hash. Isso é o que você veria no final como resultado, porém, como a gente está falando de uma metodologia de pseudonimização, o dono do banco de dados, ele teria o código, a chave, o algoritmo que faria com que ele voltasse a ser o meu nome, por exemplo.